Capítulo 7, Jaiva Dharma, Nitya Dharma e Existência Material. Durante séculos, inúmeros ourives viviam na antiga cidade mercantil de Saptagrama, às margens do rio Saraswati. Pela misericórdia de Sri Nityananda Prabhu, desde a época de Sri Udaranandata, estes comerciantes eram simpatizantes do Harinama Sankirtana. Contudo, um deles era muito avarento. Ele chamava-se Chandidas e costumava evitar o Harikirtana com o povo da cidade porque tinha receio de gastar dinheiro patrocinando os festivais. Chandidas conseguiu acumular uma fortuna considerável devido à sua conduta sovina. Damayanti, sua esposa, adotava a mesma atitude e não oferecia a menor hospitalidade aos Vaishnavas ou outros hóspedes. Na juventude, esse casal de comerciantes havia dado à luz a 4 filhos e 2 filhas. Como ambas as filhas já haviam se casado, uma extensa herança estava reservada para os filhos homens. Se uma família nunca recebe visita de pessoas santas em seu lar, é menos provável que seus filhos se tornem bondosos e compassivos. À medida que cresciam, os filhos de Chandidasa e Damayanti ficavam cada vez mais egoístas, chegando a desejar a morte dos pais para se apossarem da herança. E isso deixou o casal de comerciantes bastante infeliz. Um a um, os filhos também se casaram. No decorrer do tempo, as esposas absorveram a índole dos maridos e também passaram a desejar a morte dos sogros. Depois de algum tempo, aqueles filhos tornaram-se comerciantes competentes e passaram a supervisionar habilmente todo o processo de compra e venda, dividindo entre si maior parte da riqueza do pai. Abriram seus próprios negócios. Certo dia, Chandidas reuniu todos eles e disse: "Ouçam! Tenho vivido modestamente desde a infância e, como resultado disso, consegui juntar uma imensa fortuna para todos vocês. Jamais fui de comer pratos requintados ou de vestir roupas luxuosas, e amante de vocês também vivia da mesma maneira. Como vocês bem sabem, o dever de vocês é cuidar de nós. Agora que estamos envelhecendo. Porém, recentemente, nossa aflição só tem aumentado, porque começamos a sentir que vocês estão nos negligenciando. Como ainda dispõe de alguma riqueza escondida, resolvi oferecê-la àquele dentre meus filhos que tiver a bondade de cuidar de nós." Após ouvir as palavras de Chandidas, em silêncio, seus filhos e noras foram a um lugar separado para conspirarem entre si. Eles concluíram: "É melhor mandarmos nosso pai e nossa mãe para longe daqui. Assim poderemos tomar posse da fortuna escondida e dividi-la entre nós, pois não há como saber quem o velho irá beneficiar injustamente." Todos estavam certos de que o dinheiro estava enterrado no dormitório do pai. Certa manhã, logo cedo, Haricharana, o filho mais velho de Chandidas, foi ao encontro do pai e, fazendo-se de humilde, disse-lhe: "Querido pai, você e mamãe devem ir ter darshan em Navadvipa Dhamma pelo menos uma vez, para que a vida humana de vocês seja bem-sucedida. Eu ouvi que nenhum outro lugar sagrado é tão benéfico nesta era de Kali quanto o Shri Navadvipa Dhamma. A viagem não será incômoda nem dispendiosa para vocês. Caso haja dificuldade em caminhar, por uma pequena soma podemos alugar um barco para levá-los rio acima. Há também uma Vaishnava que ficaria contente em acompanhá-los de até lá." Ao ser informado por Chandidasa da proposta do filho, Damayanti ficou muito feliz. Ambos concluíram:
Nossos filhos estão ponderados e corteses dessa nossa conversa daquele dia. Como ainda temos força para caminhar, podemos fazer a peregrinação a Shri Navadvipa via Kauna e Santipur. Escolhendo um dia auspicioso, o casal partiu em peregrinação, levando a Vaishnavi com eles. No dia seguinte, após caminharem uma boa distância, chegaram a Ambika Kauna. Ali, cozinharam seu próprio alimento em uma loja e sentaram-se para comer. Enquanto faziam sua refeição, um residente de Satyagrana, que os conhecia, aproximou-se dele e informou: seus filhos quebraram a fechadura do quarto de vocês e tomaram posse de todos os bens. Eles não irão permitir que vocês voltem para casa novamente. Eles também encontraram a riqueza que estava escondida e dividiram entre eles. Quando receberam essa notícia, Chandidasa e Dayanidhi encheram-se de pesar pela perda da riqueza deles. Sem conseguir comer um bocado sequer, passaram o resto do dia chorando sem parar. Após algum tempo, a Vaishnavi que os acompanhava tentou consolá-lo, dizendo: livrem-se dos apegos do lar, venham, vocês podem adorar a vida de asceta Vaishnava. Basta construir um ashram simples onde Vaishnavas possam reunir-se e morar. Como filho, pelos quais sacrificavam tudo, se tornaram seus inimigos, vocês não precisam mais voltar para casa. Vamos ficar lá em Navadvipa. Vocês podem manter-se aceitando esmolas. Será uma vida bem melhor para vocês. Toda vez que pensavam no comportamento de seus filhos e noras, Damayanti e Chandidasa repetiam um para o outro: seria melhor morrermos do que regressarmos ao lar. Acabaram hospedando-se alguns dias na casa de um Vaishnava no vilarejo de Ambika. Depois disso, foram visitar Santipura e, por fim, chegaram a Shri Navadvipa Dham. Passaram alguns dias em Shri Mayapur, na casa de um parente comerciante, e começaram a visitar os 7 lugarejos de Navadvipa à margem do Ganges, bem como os 7 lugarejos de Kuliagrama do outro lado do rio. Entretanto, após alguns dias, o apego aos filhos e noras novamente voltou à tona. Chandidasa disse à esposa: venha, vamos voltar para nosso lar em Saptagrama. Afinal de contas, eles são nossos filhos, não são? Será que eles não vão demonstrar nem mesmo um pouco de afeição por nós? A acompanhante Vaishnava foi enfática em dizer-lhe: acaso vocês não têm dignidade? Desta vez, eles irão matá-los. Quando o idoso casal ouviu isso, perceberam a verdade daquelas palavras e ficaram apreensivos. Respeitável Vaishnavi, disseram, você já pode retornar para o seu próprio lar. Agora temos discriminação suficiente. Sobreviveremos pedindo esmola. Buscaremos uma pessoa qualificada que nos dê instrução e praticaremos Bhagavat Bhajana. Logo que a acompanhante Vaishnava partiu, o casal de comerciantes, tendo enfim desistido de qualquer esperança de voltar ao antigo lar em Saptagrama, pôs-se a construir uma nova casa na área de Kuliagrama, onde viveu Shakauri Chattopadhyaya, recebendo as contribuições e orientações de diversas pessoas bondosas e bem-educadas. Eles construíram uma cabana para nela morarem em definitivo. Conforme uma crença antiga, se alguém vivesse em Kuliagrama, conhecido como lugar sagrado onde as ofensas são erradicadas, todas as suas ofensas anteriores seriam dissipadas. Certo dia, Chandidasa disse: Mãe de Hari, não fale mais sobre os nossos filhos, nem sequer pense neles. Nascemos em família de comerciantes em virtude de muitas ofensas por nós cometidas anteriormente. Devido ao nosso nascimento imperfeito, tornamo-nos avarentos e nunca prestávamos serviço a hóspedes ou Vaishnavas. De agora em diante, só
se obtivermos alguma riqueza, com certeza iremos usá-la a serviço de nossos convidados, para que possamos então alcançar a auspiciosidade na própria vida. Tenho pensado em abrir uma mercearia. Pedirei algum dinheiro a alguns cavalheiros e começaria a trabalhar. Em pouco tempo, Chandikasa abriu uma lojinha e, com o negócio, fazia algum lucro todo dia. Além de se alimentarem, Chandidasa e sua esposa passaram a servir um hóspede diariamente, e desse modo suas vidas transcorriam de forma bem mais prazerosa do que antes. Chandidasa, que outrora havia sido uma pessoa instruída, sentava-se em sua loja e lia Shri Krishna Vijaya de Gunaraj Khanna, sempre que lhe sobrava tempo. Cuidava da loja com honestidade e era hospitaleiro ao serviço aos fregueses. Passados 5 ou 6 meses dessa maneira, o povo de Kulia, sabedor da história prévia de Chandidasa, começou a ter confiança nele. Naquele vilarejo morava um Grihastha Brahmana, chamado Jadavadasa, o qual dava preleções sobre o Sri Chaitanya Mangala todos os dias. Ocasionalmente, Chandidasa ia ouvi-lo. Quando ele e Damayanti perceberam a maneira como Jadavadasa e sua esposa viviam, servindo aos Vaishnavas, também se sentiram inspirados a fazer o mesmo. Certo dia, Chandidasa perguntou a Jadavadasa: o que vem a ser essa existência material? Jadavadasa disse: muitos Vaishnavas eruditos moram na margem oriental do rio Bhagirati, em Sri Godruma Vipa. Venha comigo e faça sua pergunta a eles. Eu também vou lá de vez em quando e recebo muitas orientações. Atualmente, os eruditos Vaishnavas de Sri Godruma são mais hábeis que os eruditos Brahmanas nas conclusões dos Shastras. Poucos dias atrás, Sri Vaishnavadasa derrotou os Brahmanas Panditas da área num debate. Lá poderão responder satisfatoriamente uma pergunta profunda como a sua. Jadavadasa e Chandidasa fizeram preparativos para atravessar o Ganga à tarde. Damayanti, que agora servia Vaishnavas puros com regularidade, via a mesquinhez do seu coração tornar-se insignificante. Irei com vocês a Sri Godruma, disse ela. Ali os Vaishnavas não são Grihasthas, disse Jadavadasa. Adotaram uma vida de estrita renúncia, estando desapegados de qualquer ligação com mulheres. Temo que fiquem incomodados se você vier conosco. Damayanti retrucou: eu prestarei Dandavat Pranam à distância. Não vou me aproximar do bosque deles. Como sou uma senhora idosa, eles jamais se zangarão comigo. Jadavadasa concordou, mas advertiu: senhoras não costumam ir lá. Nesse caso, podemos levá-la, mas ficará sentada num lugar próximo e vamos trazê-la de volta ao regressarmos. À tardinha, os três haviam atravessado o Ganga e chegado a Pradyumna Kunja. Damayanti prostrou-se em Dandavat Pranam à porta do Kunja e sentou-se ali, perto. Debaixo de uma antiga figueira de bengala, Damayanti sentou-se. Jadavadasa e Chandidasa entraram no Kunja e, com muita devoção, prestaram Dandavat Pranam à reunião de Vaishnavas sentados no abrigo de folhagens Malatimadhavi. Paramahansa Babaji estava sentado no meio da reunião, rodeado por Sri Vaishnavadasa, Lahini Mahashaya, Anantadas Babaji e vários outros. Chandidasa sentou-se próximo a Jadavadasa. Anantadas Babaji olhou para Jadavadasa e perguntou-lhe: quem é este novato? Jadavadasa narrou toda a história de Chandidasa. Sorrindo, Anantadas Babaji disse: sim, isto é o que chamamos de existência material. Quem conhece o que é existência material é sábio de verdade, mas aqueles que caem no ciclo de existência material são desafortunados.
A mente de Chandidasa foi se purificando aos poucos, pois, pela prática de Nitya Sukriti, atos como hospedar Vaishnavas, ler e ouvir Sastras Vaishnavas, com certeza conseguimos auspiciosidade e bem rápido desenvolvemos Shraddha, Ananya Bhakti, devoção exclusiva. Ao ouvir as palavras de Sri Ananta Das Babaji, Chandidasa disse com o coração enternecido: minha humilde oração é para que seja misericordioso comigo e me explique claramente o que é esta existência material. Ananta Das Babaji disse: sua pergunta é muito profunda. Eu desejo que Shri Paramahansa Babaji Maharaj ou Shri Vaishnava Dasa Babaji a respondam, Mahashaya a respondam. Paramahansa Babaji disse: Shri Ananta Das Babaji Mahashaya é completamente qualificado para responder uma pergunta tão profunda como essa. Hoje, todos nós ouviremos suas instruções. Ananta Dasa disse: por ter recebido sua ordem, devo sem dúvida acatá-la e dizer tudo quanto sei. Começarei lembrando dos pés de lótus de meu Gurudeva, Shri Pradyumna Brahmachari, associado confidencial de Sri Chaitanya Mahaprabhu. As divas existem em dois estados, o estado liberado, Mukta Dasa, e o estado do cativeiro material, Samsara Bada Dasa. Chamam-se Mukta Divas as divas que são bhaktas puros de Sri Krishna e que jamais ficaram atadas por Maya, ou que se libertaram da existência material pela misericórdia de Krishna. O estado liberado de existência chama-se Mukta Dasa. As Bada Divas, por outro lado, são as que estão esquecidas de Sri Krishna e presas nas garras de Maya, desde tempos imemoriais. Seu estado condicionado de existência chama-se Samsara Bada Dasa. Para as divas libertas de Maya, os quais são plenamente espirituais, Chintamani, o serviço a Krishna, Krishna Dasya, é sua própria vida. Eles não moram neste mundo material, mas sim em um dos mundos espirituais puros, tais como Goloka, Vaikuntha ou Vrindavana. Existem inúmeras divas que estão libertas de Maya. Também há inúmeras divas presas por Maya. Por sua Krishna Vimukata, ou a falha de estarem alienados de Krishna, a potência sombra de Krishna, conhecida como Chaya, Sakti ou Maya, ata as divas com suas cordas tríplices, formadas pelas qualidades da natureza material, a saber, Sattvaguna, bondade, Rajaguna, paixão e Tamaguna, ignorância. As almas condicionadas aparecem sob uma variedade de estados de existência, conforme a influência das diversas gradações desses gunas, qualidades. Basta que você considere as variedades de corpos, humores, aparências, índoles, condições de vida e movimento das divas. Ao entrar na existência material, a diva assume uma nova espécie de egoísmo. No estado puro de existência, a diva demonstra o egoísmo de ser serva de Krishna, mas no estado condicionado surgem diversas formas de egoísmo, fazendo a entidade viva pensar: sou ser humano? Sou devata? Sou um animal? Sou um rei? Sou brahmana? Sou uma pessoa sem casta? Estou doente? Tenho fome? Sou infame? Sou caridoso? Sou esposo? Sou esposa? Sou pai, sou filho, sou inimigo, sou amigo. Sou erudito, sou bonito, sou rico, sou pobre. Estou feliz, estou triste, sou forte, sou fraco. Estas atitudes são conhecidas como ahanta, cujo significado literal é egoísmo falso ou falso sentido do eu. Além desta ahanta, outra função conhecida como mamata, possessividade ou sentido de posse, penetra a natureza da diva. Tais atitudes que explicaremos, tais atitudes que exemplificam esta função são: esta casa é minha, estas são as minhas posses, esta é a minha fortuna, este é o meu corpo, estes são meus filhos, esta é minha esposa, este é meu marido, este é meu pai. Esta é minha mãe, esta é minha casta,
esta é minha raça, esta é minha força, esta é minha beleza, esta é minha qualidade, esta é minha erudição, esta é minha renúncia, este é meu conhecimento, esta é minha sabedoria, este é meu trabalho, esta propriedade é minha, e estes são os meus criados dependentes. O colossal enredo que traz concepção do eu e meu à tona é conhecido como samsara, existência material. Jadavadasa disse: as concepções do eu e meu que ficam ativas no estado condicionado também existem no estado liberado? Anantadasa respondeu: existem sim, mas no estado liberado são espirituais e isentas de qualquer defeito. No mundo espiritual, a diva no estado liberado familiariza-se com a sua natureza pura, exatamente como foi criticado por Bhagavan. Naquela morada espiritual, há diversos tipos de egoísmo verdadeiro, cada um com seu sentido de eu, característico. Por isso, também há diversos tipos de siddhirasa, intercâmbios transcendentais de sentimentos. Todos os diferentes Chintamani e Upakaranas para a fernália espiritual, que formam os ingredientes constitutivos de raça, encaixam-se sobre o título Isto é meu. Jadavadasa perguntou: qual é então a falha nas diferentes concepções de eu e meu existentes no estado condicionado? Anantadas respondeu: o defeito é que, enquanto no estado puro das concepções do eu e meu são reais, enquanto que na existência material elas são todas imaginárias ou impostas às entidades vivas, o defeito é que, enquanto no estado puro as concepções de eu e meu são reais, enquanto que na existência material elas são todas imaginárias ou impostas às entidades vivas. E isto significa que estas concepções não são, na verdade, aspectos da diva, mas sim identidades e relacionamentos falsos. Logo, todas as variedades de identificação material na existência mundana, além de serem impermanentes e reais, só causam felicidade e aflição momentâneas. Jadavadasa perguntou: esta existência material enganosa é falsa? Anantadasa respondeu: não, este mundo de enganação não é falso. Ele é uma realidade pela vontade de Krishna. Falsa é a concepção do eu e meu da diva, quando esta entra no mundo material. Este mundo é falso apenas segundo a crença dos Mayavadis, defensores da teoria da ilusão. Tais pessoas são ofensoras. Jadavadasa perguntou: por que caímos nesse relacionamento ilusório? Anantadasa respondeu: Bhagavan é a entidade espiritual completa, Purna Chit Vastu, e as divas são partículas de espírito, Chit Kama. A princípio, a diva localiza-se na região limítrofe entre os mundos material e espiritual. As divas, que não se esquecem de seus relacionamentos com Krishna, são investidas de Chit Sakti e elevadas dessa posição para o reino espiritual, onde tornam-se seus associados eternos e passam a saborear a bem-aventurança do serviço a Krishna. Aquelas divas que não se afastam de Krishna desejam desfrutar de aquelas divas que se afastam de Krishna e desejam desfrutar de Maya, que as atrai para si por meio de sua potência. Aquelas divas que se afastam de Krishna desejam desfrutar de Maya, que as atrai para si por meio de sua potência. A partir desse momento, é originado nosso estado material de existência e nossa identidade espiritual verdadeira desaparece. Por isso pensamos: sou o desfrutador de Maya. Este egoísmo falso nos encobre com muitas variedades de identidades falsas. Jadavadasa perguntou: por que nossa identidade verdadeira não se manifesta a despeito de nossos esforços significativos? Anantadasa respondeu: há dois tipos de esforços, o apropriado e o inapropriado. Sem dúvida, fazendo esforços apropriados, nosso falso egoísmo irá se dissipar.
Mas como poderemos obter o mesmo resultado fazendo esforços inapropriados? Jadavadasa perguntou: o que são esforços inapropriados? Anantadasa respondeu: algumas pessoas pensam que seus corações irão se purificar se elas seguirem Karma Kanda, ou então irá se libertar de Maya ao praticarem Brahma Gyana. Este tipo de esforço é inadequado. Outras pessoas pensam que praticando Astanga Yoga elas entrarão em transe. Samadhi Yoga alcançarão a perfeição. Esta é mais um dos outros tipos de esforços inapropriados. Jadavadasa perguntou: por que são inapropriados esses esforços? Anantadasa respondeu: estes são métodos inapropriados porque a prática deles cria muitos obstáculos que impedem o alcance da meta desejada. Além do mais, a possibilidade de se alcançar essa meta é bastante remota. O problema é que a nossa existência material ocorre por causa de uma ofensa. A menos que obtenhamos a misericórdia da pessoa a qual ofendemos, não teremos como nos livrar da nossa condição material e alcançar nossa condição espiritual pura. Jadavadasa perguntou: o que são esforços apropriados? Anantadasa respondeu: Sadhusanga, associação dos devotos, e Prapati, rendição, são meios apropriados. Encontramos a seguinte declaração sobre Sadhusanga no Bhagavad Gita. Canto 11, capítulo 2, texto 30. Atyanitikam kshenam prikshano bhavato naga samsarismi shanardopi satsanga sevadinimam. Ó impecável, nós que lhe pedimos que nos fale sobre o benefício supremo. Nós lhe pedimos que nos fale sobre o benefício supremo. Neste mundo material, mesmo um instante de associação de um Suddha Bhakta é a maior riqueza para todos os seres humanos. Se me perguntarem como as divas que caíram nessa existência material poderão alcançar seu benefício supremo, eu responderei que elas irão alcançá-lo tendo satsanga, ou mesmo que por um breve momento somente. O Gita 7.14 descreve Prapati como segue: Dari essa gunamayi namo maya durataya maneva che prapadyante mayanettarantite. Esta minha potência divina, conhecida como Daivimaya, consiste nos 3 modos da natureza, sattva, rajas e tamas. Os seres humanos não podem atravessar esta maia por seus próprios esforços, e por isso é muito difícil superá-las. Apenas aqueles que se rendem a mim podem ir além desta minha potência. Chandidasa falou de novo. Ó grande alma, não consigo entender sua exclamação muito bem. Pelo que entendi, nós éramos entidades puras, e por ficarmos presos nesse mundo material, e por termos esquecido de Krishna, caímos nas mãos de Maya e ficamos presos nesse mundo. Se obtivermos a misericórdia de Krishna, poderemos nos libertar outra vez. Caso contrário, permaneceremos na mesma condição. Anantadasa respondeu: sim, por ora você acha que isso é suficiente. Como Jadavadasa Maharaj entendeu claramente todas essas verdades, aos poucos você acabará por entendê-la com a ajuda dele. Shri Jagadananda escreveu uma bela descrição das variadas condições das divas em seu livro Shri Prema Vivarta, capítulo 6, texto 1 a 13. Chitkana Diva Krishna Chintamaniya Bhaksara Nitya Krishne Diki Krishne Charena Dara Krishna Bahi Mukta Hara Bhuga Vanchakari Nikatasta Maya Tare Japatyadare. A diva é uma partícula infinitesimal da consciência espiritual, como uma partícula atômica da luz emana do Sol. Shri Krishna é a consciência espiritual completa, o Sol transcendental.
Enquanto focalizam sua atenção em Krishna, as divas mantêm reverência por ele. Contudo, ao se afastarem, sua atenção de Krishna deseja desfrutar da matéria. Maya, a potência ilusória de Krishna, que está de prontidão perto delas, prende-as então em seu braço. Pichati paile janamati chanahaya maya grihasta divira haya sibhava udaya. O Dharma da diva que se afastou de Krishna fica encoberto, tanto como fica encoberta a inteligência de uma pessoa atormentada por uma bruxa. Ami Siddha Krishna Siddhasa Ekata Buli Mayaram Naparam Hanachira Dinabule. Ela se esquece da identidade de Shri Bhagavan e de sua própria identidade como serva de Hari. Virando escrava de Maya, vagueia de um lado para o outro por muito tempo nessa confusa existência material. Kaburaja, Kabupraja, Kabuviprasudra, Kabuduki, Kabusuki, Rabulita Sudra. Às vezes é um rei, outros é súdito. Às vezes é Brahmana, outros é Sudra. Às vezes está feliz e outras aflita. Às vezes é um inseto minúsculo. Ele se esquece da identidade de Shri Bhagavan e de sua própria identidade como serva de Hari, virando escravo de Maya. Vagueia de um lado para o outro por muito tempo nessa confusa existência material. Kaburaja, Kabupraja, Kabuvripa Sudra, Kabuduki, Kabusuki, Rabukita Sudra. Às vezes é um rei, outras é súdito. Às vezes é Brahmana, outras é Sudra. Ou às vezes está feliz e outras aflita. Às vezes é um inseto minúsculo. Kabusvagi, Kabumate, Maraki, Vakabu, Kabuedeva, Kabudaita, Kabudasa, Prabhu. Às vezes está no céu e outras na terra. E às vezes no interno. Às vezes é um deva e outras um demônio. Às vezes é um servo e outras um mestre. Eirupe samsara brahmite konajana sadhu sangeni jatattva vagatarana. Enquanto vagueia dessa maneira por toda a existência material, se por acaso, por alguma grande fortuna, conseguir a associação de bhaktas puros, ele fica conhecendo sua própria identidade, o que torna a sua vida insignificante, Nidya tattva janiyara samsara nachaya kinava bhajino maya kari haya. Para manter contato com esses bhaktas, ele entende sua identidade verdadeira e torna-se indiferente ao gozo material, padecendo amargamente por sua situação difícil. Ele lamenta: ai de mim, porque servi a Maya por tanto tempo. Kande bolo Hare Krishna, Kande bolo Hare Krishna, Amitavadasa Tomara Charana Chadi Haila Sarvadasa. Chorando profundamente, ele ora aos pés de lótus de Shri Bhagavan. Ó Krishna, sou sua serva eterna, mas estou arruinada porque menosprezei o serviço aos seus pés de lótus. Quem sabe quanto tempo venho divagando sem rumo como escrava de Maya. Kakuti Kariya Krishna Daki Kadabara Kripa Kari Kripa Krishna Tatri Chandana Samsara. Ó Patita Pavana, ó Dinanartha, por favor, proteja essa alma miserável. Liberte-me de sua maia e ocupa-me em seu serviço. Como se Krishna é um oceano de misericórdia, quando ouve a diva chorando em tamanho desespero, mesmo que uma só vez, ele rapidamente a transporta através dessa intransponível energia material. Nayake Pichane Raki Krishna Panechaya
Bhajite Bhajite Krishna Pada Padma Paya Krishna Tare Dinani Chaktira Bala Maya Karshana Chadehaita Dulabubala. Krishna investe a diva com sua Sakti, de modo que aos poucos vai minguando o poder de Maya, tende a atrair a alma. Então, a diva dá as costas a Maya e deseja alcançar Krishna. Ela adora Krishna repetidamente e, enfim, torna-se competente para alcançar seus pés de lótus. Sadhusange Krishna Namai Matrachaya Samsara Jinite Yarakona Vastunai. Portanto, o único método infalível para se atravessar essa intransponível existência material e cantar Krishna Nama na associação cantar-se Krishna Nama na associação de Bhaktas. Portanto, o único método infalível para se atravessar esta intransponível existência material é cantar Krishna Nama na associação dos Bhaktas. Jadavadasa continuou. Babaji, os sadhus de quem você fala também estão presentes neste mundo e também são oprimidos pela miséria da existência material. Como podem libertar outras jivas, então? Anantadasa respondeu, embora seja verdade que os sadhus também vivem nesse mundo, há uma diferença significativa entre a vida eterna dos sadhus e a vida terrena dos sadhus e a das divas que estão iludidas por Maya. Apesar das vidas terrenas de ambos parecerem ser a mesma coisa, do ponto de vista externo, internamente há uma diferença imensa. Além disso, muito embora sempre haja sadhus presentes neste mundo, o homem comum não consegue reconhecê-los. Há duas categorias de divas que caem nas garras de Maya. Umas estão totalmente absortas em prazeres mundanos e insignificantes, e têm este mundo material na mais alta estima. Outras, sentindo-se descontentes com os prazeres insignificantes de Maya, empregam discernimento mais sutil na esperança de atingir uma qualidade superior de felicidade. Por conseguinte, podemos dividir as pessoas desse mundo em dois grupos: o daquelas que carecem da faculdade de distinguir entre espírito e matéria e o daquelas que possuem essa percepção espiritual. Certas pessoas chamam de desfrutadores dos sentidos materiais aqueles que carecem de semelhante percepção e de mumukshus, ou os que buscam a liberação. Aqueles dotados de percepção, ao usar aqui a palavra mumukshu, não me refiro a Nibeda Brahma Gyani, aqueles que buscam a Nivesesha Brahma mediante o processo de conhecimento monista. Nos sastras védicos, são conhecidos como mumuksha as pessoas que estão aflitas diante das misérias da existência material e buscam sua identidade espiritual verdadeira. O significado literal da palavra mumuksha é desejo de mukta, liberação. Quando o mumuksha abandona esse desejo de liberação e se dedica a adorar Shri Bhagavan, seu bhajana é conhecido como Shuddha Bhakti. Os sastras não mandam ninguém abandonar mukti. Ao contrário, quando uma pessoa desejosa de liberação adquire conhecimento da verdade sobre Krishna e as divas, ela liberta-se de imediato. O Srimad Bhagavatam, 6º canto, capítulo 14, texto 3 e 5, confirma isso como segue. Rajobi sama samkhyata pravita iriva iha samtava tesam je kincha nihanti sheyovad manujayadaya. As divas que estão nesse mundo são tão numerosas quanto partículas de poeiras. Entre todas essas entidades vivas, poucas alcançam formas de vida superiores, como aquelas dos seres humanos, devas e gandharvas. Pouquíssimas destas adotam os princípios religiosos superiores.
Prayobu Mukshavaste Kecha Naivad Vijotana Mumukshanam Sahasrishu Katim Mucheta Siddhantyajati. Ó melhor dos brahmanas, entre aqueles que adotam princípios religiosos superiores, poucas se esforçam para obter a liberação, e entre as milhares que se empenham pela liberação, talvez uma alcance realmente o estado aperfeiçoado ou liberado. Muktanam napi siddhanam marayanam parayana Shudulabha prasanatmana kshotiyapi mahamune. Ó grande sábio, entre muitos milhões dessas almas liberadas e perfeitas, um devoto que seja plenamente pacífico e dedicado exclusivamente a Sri Narayana é extremamente raro. Os bhaktas de Krishna são ainda mais raros que os de Narayana, pois superam o desejo de liberação e já estão situados no estado liberado. Eles irão permanecer neste mundo enquanto seus corpos durarem, mas sua existência terrena é categoricamente diferente daquela dos materialistas. Os bhaktas de Krishna vivem nesse mundo em duas condições, como chefes de famílias e como renunciantes. Jadavadasa perguntou: os lokas do Bhagavatam que você acaba de citar refere-se às 4 categorias de pessoas dotadas de percepção espiritual? Destes 4 tipos de associação, qual é o considerado sadsanga? Anantadasa respondeu: existem 4 categorias de pessoas dotadas de percepção espiritual. Viveki, aqueles que são conscientes; Mumuksa, aqueles desejosos de liberação; Mukta, aqueles que são liberados; e Bhakta. Entre estes, a associação de Viveks e Mumuksa é benéfica para Visais, materialistas grosseiros. Muktas são indivíduos liberados com uma sede insaciável de raça, ou em personalistas que se orgulham de ser liberados. Apenas a associação do primeiro tipo de mukta é benéfica. Os Nirbeda Vaishnavas, Mayavadis, são ofensores. A associação deles é proibida para todos. Semelhantes pessoas são condenadas no Srimad Bhagavatam, canto 10, texto 2, capítulo 2, texto 32. Jainera Vindaksha Vimukta Maninas Tvai Esta Bhavat Avisuddha Buddhaya Aruhya Krichena Parampadam Tata Patyanti Adonarita Jodasmam Angaraya. Ó Senhor de olhos de lótus, aqueles que se abrigam aos seus pés de lótus, considerando-se liberados em vão. Senhor, aqueles que não se abrigam em seus pés de lótus, consideram-se liberados em vão. A inteligência deles é impura porque carecem de afeição e devoção por você e, na realidade, são bada divas. Muito embora alcancem a plataforma de liberação, submetendo-se rigorosamente a austeridades e práticas espirituais, semelhantes pessoas caem daquela posição por menosprezarem seus pés de lótus. A 4ª categoria de alma com discernimento, os bhaktas, sentem-se atraídos quer pelo aspecto opulento e majestoso, Aishvarya, do Sri Bhagavan, ou por seus aspectos doce e íntimo, Madhurya. A associação dos bhaktas de Sri Bhagavan é benéfica sobre todos os aspectos. Se alguém refugiar-se especialmente naqueles bhaktas que estão imersos na doçura de Sri Bhagavan, Vishuddha Bhakti Rasa, as doçuras transcendentais de Bhakta irão se manifestar em seu coração. Se alguém se refugiar-se, especialmente naqueles bhaktas que são imersos na doçura do chamado Sri Bhagavan, Vishuddha Bhakti Rasa, as doçuras transcendentais de Bhakti irão se manifestar em seu coração. Jadavadasa falou:
Você já nos explicou como os Bhaktas vivem em duas condições. Por favor, explique isso com mais detalhes, para que uma pessoa como eu, cuja inteligência é limitada, possa entender com clareza. Anantadasa respondeu: os Bhaktas são Grihastras Bhaktas, chefe de famílias, ou Tyaga Bhaktas, os que renunciam à vida familiar. Jadavadasa falou: por favor, descreva a natureza do relacionamento dos Grihastras Bhaktas com esse mundo. Anantadasa respondeu: não se torna Grihasta quem simplesmente constrói uma casa e passa a morar nela. A palavra Griha ou Grihasta refere-se ao lar consolidado ao se aceitar uma esposa adequada em matrimônio, de acordo com as regras e regulações védicas. É conhecido como Grihasta Bhakta ou Bhakta que, morando em semelhantes condições, pratica Bhakti. As divas presas por Maya vê forma e cor através dos olhos, ouve sons através dos ouvidos, cheira fragrâncias com o nariz, toca a pele e saboreia com a língua. A diva entra no mundo material por meio desses 5 sentidos e apega-se a eles. Quanto mais for apegada à matéria grosseira, mais ficará distante de seu prananartha, o senhor de sua vida, Sri Krishna, condição esta chamada Bahimukta Samsara, consciência voltada para fora, em direção à existência mundana. Os que ficam intoxicados por esta existência mundana são conhecidos como Visayas, aqueles que são apegados aos objetos mundanos dos sentidos. Ao viverem como Grihastas, os Bhaktas não agem como Visayas, que simplesmente buscam a gratificação dos sentidos. A Dharma Patni, esposa e parceira do chefe de família na prática de Nitya Dharma, é uma Dasi, ou serva de Krishna, tanto como são os seus filhos e filhas. Os olhos de todos os membros da família satisfazem-se contemplando a forma da deidade e objetos associados a Krishna. Seus ouvidos contentam-se plenamente ouvindo Harikatha e narrações de vida de grandes sadhus. Seus narizes experimentam satisfação, cheirando o aroma de tulasi e outros objetos aromáticos oferecidos ao pé de lótus de Krishna. Suas línguas saboreiam o néctar de Krishna Nama e os remanescentes da comida oferecida a Krishna. Sua pele sente deleite tocando os membros dos corpos dos Bhaktas. Srihari, sua esperança, atividades, desejos e hospitalidade aos visitantes e serviçalidade são todos subordinados ao serviço que prestam a Krishna. De fato, toda a vida deles é um grande festival consistindo em Krishna Nama. Misericórdia para com as divas e serviço aos Vaishnavas. Somente Grihastras Bhaktas podem possuir objetos materiais e utilizá-los sem se apegarem aos mesmos. É bastante apropriado que as divas na era de Kali tornem-se Grihastras Vaishnavas, pois assim não haverá o temor de uma queda. Veja a nota do Rapeda no final do capítulo. Pode-se também desenvolver Bhakti plenamente desta posição. Muitos Grihastras Vaishnavas são gurus bem versados na verdade fundamental dos Shastras. Se os filhos destes Vaishnavas santos também são Vaishnavas puros, Goswamis, eles são do tipo de Grihastha Bhakta, e por esse motivo que a associação de Grihastha Bhakta é especificamente benéfica para as divas. Jadavadasa perguntou: Grihastha Vaishnavas são obrigados a permanecer sob a jurisdição dos Marta Brahmanas? Caso contrário, terão que se sujeitar a muitos transtornos da sociedade? Nessas circunstâncias, como podem praticar Sudha Bhakti?